Hi guys, welcome to another class! Sejam bem-vindos a mais uma aula. Muito feliz em estar aqui com você que está perseverando. Espero que você esteja aprendendo inglês, então compartilhe essa aula com um amigo. Essa não, né? Compartilhe o curso para o seu amigo começar, né, do começo. Mas curta essa aula, deixa um comentário, fala comigo, tá, gente? Porque às vezes é muito solitário dar aula gravada, mas eu fico feliz em saber que você está aí, que você está aprendendo. Então vamos começar, vamos orar para a gente iniciar essa aula. Então, Pai, nós te agradecemos por mais uma aula, Pai. Nós te honramos, nós te adoramos, Senhor. Nós rendemos graças a Ti, Senhor, porque só o Senhor é digno de toda honra, toda glória, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, nesse curso, porque o Senhor gerou no seu coração, Senhor, e depois, né, trouxe a nós. Então, muito obrigada, Senhor. Eu entrego minha vida como professora. Te peço que o seu Espírito Santo venha me guiar, que eu venha ensinar o inglês da melhor forma possível, Pai. Torna o inglês fácil, Senhor, para cada aluno que está assistindo essa aula, Jesus. Que ele possa perseverar, traz perseverança, Senhor. Traz facilidade no idioma, Pai. Abre, Senhor, a mente dele, Pai, para que ele consiga enxergar, Senhor, o inglês de uma forma clara, de uma forma fácil, Pai. Ajuda, Senhor, a gravar, Deus, aquilo que foi importante, Senhor, para o ministério deles. Deus, gera neles um amor pelas nações, gera neles um amor pela língua inglesa, Pai. Eu te entrego essa aula, mais uma vez, Senhor, eu te entrego esse curso e te peço que o Senhor continue na frente, continue nos guiando, Pai, que a gente possa estar fazendo a sua vontade. É isso que eu peço e agradeço, em nome de Jesus, amém. Então vamos começar, gente? Aí, então vamos lá. Hoje a gente vai aprender sobre how often ou how long. Vocês já vão aprender o que é. But first, mas primeiro, do you remember what we studied in the past class? Vocês se lembram que a gente estudou na aula passada? Nós vimos Êxodos, né? Êxodo 26, 33, nós ouvimos. E a gente viu essa partezinha aqui, ó. The holy place from the most holy place. Então, esse most, the most aqui, né? É o nosso superlativo em inglês. A gente já tinha visto comparativo na outra aula. A gente relembrou na aula passada também, mas nessa a gente vai relembrar apenas o superlativo, ok? A gente viu que superlativo é quando a gente quer dizer que algo é extremo superior ou extremo inferior, tá? Então, a gente viu a primeira, ó. Solomon was the wisest man in the world. Então, Salomão era o homem mais sábio do mundo. Então, mais sábio, maior patamar. São Paulo is the largest city of Brazil. Então, São Paulo é a maior cidade, né, do Brasil. Aí a gente viu, né, que também para o superlativo tem essa diferença entre adjetivos curtos e adjetivos longos. Adjetivos curtos é de uma ou duas sílabas e longos a partir de 3 sílabas, ok? Em adjetivos curtos a gente utiliza essa fórmula, né, que é o the, o adjetivo, e aí no finalzinho do adjetivo a gente coloca o est. Então vamos ver, ó. The second letter of John is the shortest book in the Bible. Então, a segunda carta de João é o menor livro da Bíblia, shortest, ok? Aqui, ó, short e o est aqui. Ah, gente, lembrando que eu falei pra vocês que a gente não traduz nome. Ah, Carol, então por que aqui a gente traduziu John pra João? Aqui a gente traduziu John pra João, porque aqui a gente tá falando de um livro bíblico, então é mais fácil de você entender qual é o livro que a gente tá falando, e a gente traduz os livros bíblicos só pra, né, você entender aí na sua Bíblia, tá? Mas no dia a dia você não vai traduzir o nome de alguém. Então, se você conheceu alguém como John e você vai apresentar essa pessoa para algum outro brasileiro, você não vai falar, esse aqui é o João, você vai falar, esse é o John, ok? Porque o nome dele é John e a gente não traduz nome. Mas nesse caso a gente traduziu porque é o nome do livro bíblico, então só para você fazer associação melhor. Então vamos lá, vamos continuar. Agora, quando a gente está falando de adjetivos longos, a gente vai usar o the most e o adjetivo normal. Então, a gente não coloca o est no final dele. Então, ó, Jesus is the most important in my life. Então, Jesus é o mais importante na minha vida, ok? Aí a gente viu que assim como a gente quer falar de superioridade, a gente pode falar o de inferioridade. Então, se a gente está falando de inferioridade, a gente põe o least, ok? The least e o adjetivo. Então, ó, the least important thing right now is what I want. Então, a coisa menos importante agora é o que eu quero. Então, the least important. Então, menos importante, ok?
a gente viu aqui, né, quando a gente está falando lá da parte dos adjetivos pequenos, que a gente acrescenta o EST, a gente viu que tem algumas exceções, né, algumas regrinhas aí, e a primeira delas é que quando o adjetivo termina em Y, a gente tira esse Y, né, e coloca um I. Então, ó, Mark was the happiest guy in the whole church. Então, o Mark era o cara mais feliz, né, de toda a igreja. Então, happiest. Tá vendo que aqui em vez do Y a gente colocou o I, ok? Como eu digo, sempre, forma falada, mesma coisa se fosse com Y. Mas, forma escrita, tiramos o Y e colocamos o I, ok? Para adjetivos de apenas uma sílaba, que terminam em vogal seguida de consoante, a gente duplica a última consoante e depois acrescenta o EST normalmente. Então, ó, that's the biggest building of the whole town. Então, esse é o maior edifício, né? The biggest building of the whole town. Então, de toda a cidade, ok? Aí a gente viu, né, também os quadrinhos para a gente entender a diferença do comparativo e do superlativo. A gente começou com os irregulares. Então, nos irregulares, quando o good ele vai para o comparativo, é better, e para o superlativo, best. Bad, worse, worst. Little, less, least. Much, more, most. Far, further, furthest. Ok? Quando for um adjetivo de uma sílaba, no comparativo, a gente coloca o ER, no superlativo, EST, ok? De duas sílabas, mais uma vez, ER, EST, ok? E agora, quando for 3 ou mais sílabas, no comparativo a gente vai usar o more e no superlativo a gente vai usar o most. So now, let's start our content for today, ok? Vamos começar nosso conteúdo para hoje. Deixa eu pegar o meu fone para ouvirmos. Just a second. Go. 3 times a year you are to celebrate a festival to me. Ok, então vamos entender. 3 vezes por ano você deve celebrar um festival para mim. Gente, a tradução aqui não tá ao pé da letra, tá? Porque a tradução ao pé da letra não vai fazer muito sentido, mas essa é a tradução de forma geral dessa frase. Então, aqui o que é interessante a gente ver, ó, 3 times a year. Então, 3 vezes por ano. Então, isso vai dar o que a gente vai aprender hoje na nossa aula. Então, primeiro a gente vai aprender o how often. How often é com que frequência, ok? Então, how often é o que a gente usa no português quando você quer saber com que frequência alguém faz alguma coisa, ok? Então, olha só, vamos ver o exemplo. How often do you read the Bible? Então, com que frequência você lê a Bíblia? Então, se alguém fizer essa pergunta para você, você tem 2 formas de responder. A primeira é usando advérbios de tempo, que você vai ver alguns agora, e a segunda é dizer o número de vezes que tal coisa é feita. Então, vamos ver, né, os nossos advérbios de tempo. Então, a gente tem always. Could you repeat, please? Always. Always é sempre. Temos também o usually. Vai lá, gente. Usually. Usually. Que é geralmente. Tem o sometimes, que é às vezes. E o never, que é nunca, ok? Então, olha só. Exemplos. How often do you read the Bible? Né? Com que frequência você lê a Bíblia? I always read the Bible. Eu sempre leio a Bíblia. How often do you exercise? Então, com que frequência você se exercita? I never exercise. Eu nunca me exercito, né? E a segunda forma que tem de responder, gente, é com o número de vezes. Então, por exemplo, eu ensino inglês 6 vezes por semana. Antes da gente ver nessa questão de 6 vezes, a gente tem que ver uma coisinha aqui. Sempre que a gente está falando de por, a gente vai usar o a, ok? E aí, vamos lá. Por semana. Could you repeat, please? A week. A week. Por mês. A month. Ó, o month, ele tem a linguinha aqui no dente, ó. Month. Month, ok? Por ano, a year. E por décadas, a decade, ok? Esses são os que você mais vai usar. E aí, o que a gente precisa ver, né? Que vezes em inglês é o times, ok? Então, se você quer falar, né, quantas vezes você faz alguma coisa, basta você dizer o número, né? E a palavra times. Então, o exemplo que eu falei lá, né, que eu ensino inglês 6 vezes por semana. Então, ó, I teach English, eu ensino inglês 6 times a week. Então, 6 vezes, 6 times a week, por semana, ok? Todavia, entretanto, contudo, ok?
Uma vez e duas vezes são irregulares no inglês, então você não vai dizer one time ou two times, ok? Você vai dizer o once. Could you repeat, please? Once. E duas vezes, twice. Vamos lá, gente. Twice. Aqui tem, gente, a forma de vocês pronunciarem, ok? Tá aqui do lado. Ah, Carol, então eu nunca vou ouvir one time ou two times. Pode ser que você ouça assim, tá? Mas é gramaticalmente incorreto, tá? Então, assim, as pessoas cometem esse erro gramatical o tempo todo, isso é normal. Assim como no português a gente comete vários erros gramaticais. Então, se você ouvir one time ou two times, não estranhe, mas não é o correto. E como você quer aprender o correto, você vai falar once and twice, ok? Então, vamos ver os exemplos aqui para vocês entenderem, ó. A partir do 3 é tudo com times. Então, vamos ver, ó. I teach English once a week. Então, eu ensino inglês uma vez por semana. Então, aqui, ó, eu não falei one time, eu coloquei once, que já é uma vez, ok? I teach English twice a week. Então, eu ensino inglês duas vezes por semana. A partir do 3 é 3 times, 4 times, aqui, ó, 67, 67 times, ok? Então, exemplo da Bíblia. How often do you read the Bible? Então, se você não quisesse responder lá, I always read the Bible, que eu sempre leio a Bíblia, você poderia dizer, I read the Bible 7 times a week. Eu leio a Bíblia 7 vezes por semana, ok? Ou você poderia usar o every day também. I read the Bible every day, todo dia, ok? A gente viu, né, o how often, então agora a gente vai ver o how long. O how often é o com que frequência e o how long é o quanto tempo, né? Então você quer saber, pessoa assim, quanto tempo você faz isso, quanto tempo você faz aquilo, quanto tempo que vai durar tal coisa. Então a gente usa o how long. Então olha só um exemplo aqui, ó. How long have you known Jesus? Então, quanto tempo você conhece Jesus, né? Have you known Jesus? Então a gente usa, né, ao a gente perguntar o how long, você não vai responder tantas vezes mais. Você vai responder com informações de tempo. Então você vai usar o seconds, minutes, hours, days, months, years e etc, ok? Então vamos lá. Seconds, minutes, hours, days, months, years, ok? Então vamos ver o exemplo, ó. How long does the church service last? Então, quanto tempo dura o culto da igreja? Então, você pode dizer, church service lasts 2 hours. Então, o culto da igreja dura 2 horas, ok? How long is your English class? Quanto tempo dura, né, a sua aula de inglês? Então, você pode responder, my English class lasts 60 minutes. Então, 60 minutos, dura 60 minutos, ok? Lógico, gente, que no dia a dia, muitas vezes, você não vai responder a frase inteira. Então, você não vai responder, my English class lasts 60 minutes. Às vezes, você vai responder só 60 minutes. Então, o que é importante aqui, gente? Você entender o que estão te perguntando, você entender como você vai responder. Porque, por exemplo, você não vai responder 60 vezes. Então, não vai ser 60 times. Vai ser 60 minutes, ok? Então, 60 minutes, ok? Então, aqui, né, qual que é a diferença, né? A melhor maneira de você saber a diferença do how often pro how long é você realmente traduzir, entender na sua língua materna, tá? Então, o how often é com que frequência e o how long quanto tempo, ok? Essa aula foi bem rapidinha, gente, mas é de um conteúdo super importante, porque how often e how long é muito importante. Então, se você tiver alguma dúvida, põe no nosso grupo do Telegram, escreve aqui nos comentários, tá? Mas não deixe de tirar sua dúvida, porque isso aqui é uma aula de inglês, é um curso, então eu entendo que se você não tá tirando dúvida, que você tá aprendendo, tá? Mas fala comigo, que eu vou ter o maior prazer de te ajudar. Melhor método de nunca esquecer é sempre relembrar, então relembre os conteúdos. E nossa aula sempre ocorre às segundas e às quartas, às 12:30, ok? Deixa eu sair daqui. So, thank you for today, guys. See you in the next class. Te vejo na próxima aula, ok? Obrigada por hoje. God bless you. Bye, bye.